E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, agora a gente vai deixar esse modelo SIR, um pouco mais complexo e um pouco mais fidedigno à realidade, um pouco mais fiel à realidade. Se a gente tivesse começado com essa aula, porque por que a gente fez aquele modelo que não serve para muita coisa e agora vai para esse modelo que tem uma aplicação melhor? Por que a gente não foi direto para esse? Porque, dado o grau de complexidade, vocês viram tanto de coisas que vocês foram aprendendo até aqui? Mas foram muitas coisas mesmo. Se a gente entrasse direto aqui, não ia ser legal, eu acho que muita gente já ia ter desistido, e essa sequência lógica que a gente teve faz todo sentido. Hoje, a gente vai deixar o modelo mais complexo, vai sair do modelo SIR e vai para um modelo a princípio chamado de SEIR. Não muda quase muita coisa não. Depois a gente vai deixar ele ainda um pouquinho mais complexo. Eu sei que vocês já fizeram propostas de deixar o modelo mais complexo, mas agora a gente vai colocar uma unidade a mais. Se a gente pegar nosso modelo original a gente trabalha com compartimentos, né? A gente tem os susceptíveis, que tem uma taxa de conversão por compartimento dos infectados, e essa taxa de conversão depende de quantos susceptíveis tem, depende de quantos infectados tem, porque tem que ter o contato dos dois para haver a infecção. E aí, naturalmente, sem depender de muita coisa, dependendo só das características da doença, a gente tem os infectados indo para os recuperados ou para os removidos, depende de como você interpreta o modelo. Só que na vida real a gente pode ter muitos outros estágios, existem muitos outros estágios intermediários. O susceptível ele pode virar uma coisa e essa coisa virar um infectado. O infectado ele pode virar um infectado médio, e o infectado médio pode virar um infectado grave, e o infectado leve ele pode virar para o recuperado, mas o infectado grave ele pode morrer. Existem diversos outros compartimentos que a gente pode ir colocando, e quanto mais compartimentos a gente colocar, mais preciso vai ser o nosso modelo. Não levem muito a sério essa minha afirmação de agora, porque quanto mais parâmetro tem um modelo, melhor ele vai ajustar os dados, mas existe um fenômeno chamado sobreajuste, que um dia, caso for coerente, a gente conversa sobre sobreajuste, mas ele basicamente está relacionado ao tanto de dados que a gente tem para ajustar e o tanto de parâmetros. Por exemplo, vou dar um exemplo simples de sobreajuste aqui, mas que a gente está muito longe. Eu tenho 3 pontos. Eu quero ajustar uma reta nesses 3 pontos, eu vou ter um determinado erro, vai ter um determinado erro aqui. Agora, se eu quiser ajustar uma equação de segundo grau, que tem mais um parâmetro a mais, sempre vai dar um ajuste perfeito. Não importa onde esses 3 pontos estão. Se esses 3 pontos estiverem não importa como eles estão distribuídos. Sempre 3 pontos a gente pode ajustar uma parábola, igual sempre 2 pontos a gente pode ajustar uma reta. No caso aqui que a gente está trabalhando, a gente tem muito mais dados experimentais do que parâmetros, então isso é uma coisa muito importante. Você tem um número de dados, sempre tem que ser maior que o número de parâmetros, senão a gente chega perto do sobreajuste. Existem testes para isso, existe teste F que a gente pode testar, mas não vem o caso agora. Ainda mais que a gente está trabalhando com pouquinhos parâmetros e com bastante dados experimentais. Hoje, né, se a gente atualizasse esses dados de Cascavel, a gente ia estar com uns 90 dados já, mas acho que está 76, 77, né? Mas passaram 2 semanas de quando eu peguei, até daria para ver quanto que aquele modelo previu. Então, basicamente, a gente vai começar a adicionar mais compartimentos aqui agora, que são compartimentos intermediários entre esses estágios. Falar que a pessoa é susceptível, ficou infectada e morreu, é muito simples. Então, eu vou fazer a consideração mais comum de todas agora, que é um estágio intermediário entre a pessoa saudável e a pessoa infectada. E vocês vão entender disso possivelmente melhor que eu, inclusive. Porque existe muito nítido esse estágio. A pessoa ela está saudável, ela foi exposta a uma pessoa infectada, mas em um primeiro momento ela não é considerada infectada. O vírus, a bactéria, a doença, ela está em um período de incubação. E nesse período de incubação, ele não transmite a doença. Então, além desse fator ser mais realista, da gente inserir esse novo compartimento, esse novo estado que uma pessoa pode alcançar, que ela pode estar alocada, na verdade,
a gente ainda tem um parâmetro a mais que vai dar mais precisão no ajuste dos nossos modelos, permitindo fazer mais curvas e adequar melhor aos dados reais. Porque isso aqui, ela está exposta, ela está infectada num período de incubação, é uma coisa real que acontece. E se é uma coisa real que acontece, a gente pode deixar nosso modelo mais preciso fazendo a inserção disso. Então, o modelo SEIR, o SEIR, ele considera um estado saudável ou suscetível, né? Um estado intermediário entre o infectado, que é o estado de exposto, o compartimento de exposto. O que é o exposto? É a pessoa que foi infectada, mas a gente pode dar a descrição que a gente quiser aqui, mas ela não apresenta sintomas e ela não é capaz de fazer transmissão. Quem faz a transmissão é a pessoa infectada, que é um estágio depois. Na verdade, a gente pode colocar um monte de estados intermediários aqui, não precisa ser um. A gente pode pôr exposto nível 1, exposto nível 2, exposto nível 3, depende do que a gente quer fazer com o modelo. E ela passa a infectar no momento que ela passa a poder infectar no momento que ela veio para esse estado aqui, para o estado dos infectados, para o compartimento dos infectados. Então, esse é o nosso a primeira alteração. O que isso vai impactar? Bom, a gente tem uma constante a mais para ajustar agora, então a gente ganhou algumas liberdades, né? O modelo ele ganhou algumas possibilidades a mais que não tinha. Nosso modelo ele tinha umas possibilidades bem limitadas. As curvas, pela natureza das equações, elas só podiam ser aquelas assim, não tinha como ele fazer outras curvas. Agora ele tem um grau de liberdade a mais para fazer curva. Ele tem um parâmetro a mais, na verdade, para fazer curva, né? Então ele tem uma possibilidade melhor de representar os dados. E a gente está forçando isso? Não, a gente não está forçando isso. Isso aqui acontece na vida real. Existe o Covid, por exemplo, se pegar o site da OMS lá, ele fala que o Covid em si ele tem um período de incubação médio de 3 dias. Então daqui para cá, uma pessoa saudável encontrou uma infectada, ela vai virar uma pessoa que, no nome do modelo, é uma pessoa exposta. Quer dizer, caso ela tenha sido infectada, né? Ela vai virar uma pessoa exposta. Ela tem o vírus, mas ela não é capaz, as pessoas expostas, elas não são capazes de infectar pessoas suscetíveis. Tudo bem? E a gente poderia fazer muitas outras considerações. Eu quero que vocês pensem aqui um pouquinho. Eu poderia falar que dessa exposta, ela poderia evoluir para uma infectada sintomática ou uma infectada assintomática. Isso pode acontecer também. Então pensem, a gente está fazendo um modelo, a gente tem as considerações do modelo e a gente tem a liberdade para tentar simular o que a gente quer. Essa é a beleza da coisa. Trabalhar com modelagem e simulação é muito legal por causa disso. A gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode ajustar o que a gente quiser. E depois que vocês têm uma certa experiência com isso, vocês começam a pensar, bom, se eu colocar isso, vai dar certo. Se eu colocar aquilo, não vai dar certo. Deixa eu mostrar um caso que poderia não dar certo. O que a gente pode fazer com esse modelo aqui ainda? Melhorar. Uma coisa que eu estou querendo fazer desde o começo. Dividir isso aqui. Porque a pessoa infectada, a gente está chamando até agora de removida, para não diferenciar recuperada de morta. Mas a gente pode colocar. E sim, qual que é o problema da gente colocar mais uma equação aqui para a gente separar e agora não precisar chamar de removido, mas chamar de recuperado e de morto, coloco o D aqui que é o padrão, que seria em inglês, né? Então, esse aqui já é um modelo muito mais preciso que o modelo anterior. Por quê? A gente tem um estágio de incubação, então isso aqui seria um período de incubação, certo? E a gente tem a diferenciação dos dois estágios aqui agora. E o que vai mudar? O que vai mudar no nosso modelo? Praticamente nada. Ah tá, eu ia falar aqui o que não ia dar certo, né? Aqui tem um exemplo claro de coisa que você tem que nem entender muito de modelagem, mas pensar um pouquinho que não daria certo, poderia não dar certo. Essa divisão aqui, com a primeira modelagem que a gente fez, aquela que vocês fizeram na aula passada, a gente não ia conseguir determinar esses parâmetros gama e mi precisamente. Por quê? A gente não estava considerando dados de morte. A gente não
não tinha esses dados. Embora eu mandei na planilha para vocês esses dados, né? Na nossa planilha de ajuste não estava. Então, se a gente quiser ajustar esse parâmetro, a gente tem que colocar dados associados a esse parâmetro. E a gente tem lá na planilha, então a gente vai adicionar. Então, a gente pode ir adicionando conforme for a ideia, o que a gente espera do modelo e os resultados que a gente quer do modelo. Mas quando a gente vai ajustar, a gente também tem que ter dados correlacionados àquele parâmetro. Eu vou ter aqui um dado de período de incubação? Não vou ter um dado de período de incubação. Quer dizer, eu posso tentar forçar pelos dados que a gente tem lá da OMS de 3 dias, ou eu posso deixar o modelo ajustar, mas como o modelo vai ajustar e eu não tive nenhum dado que falava o que era isso, esse período de incubação, aí a gente passa a ter um parâmetro que talvez possa não ter um significado real preciso. Quando a gente usa os dados relacionados àquilo, a gente passa a ter parâmetros que têm significados reais mais precisos, né? Bom, sem falar muito, vamos pensar como a gente vai equacionar isso agora. Vamos ver como... Deixa eu ver como que limpa a tela aqui. Acho que tem que apagar um... Não, tem que apagar tudo aqui. Se a gente for pensar num modelo bem simples de equações, né, vamos pensar como que eram as nossas equações. A gente tinha a taxa de variação dos saudáveis, agora vamos chamar de saudável agora, com o tempo. Como que a gente fazia isso? Deixa eu ver, acho que tem até no próximo modelo aqui. Opa, dei spoiler, vamos voltar aqui para trás. Então, a nossa equação dos saudáveis com o tempo. Então tinha um coeficiente de proporcionalidade beta, certo, que dava a probabilidade, mais ou menos a probabilidade, a gente já discutiu bastante isso, de um saudável encontrar um infectado, vezes a probabilidade da doença ser transmitida, basicamente dava a probabilidade de uma pessoa saudável ser contaminada por uma pessoa infectada. Então, se isso acontecia, a pessoa saía desse compartimento e ia para esse. Então, o que acontece? A variação dos saudáveis com o tempo sempre é negativa, porque a pessoa sai desse compartimento e vai para esse, não tem como voltar, né? O infectado virar saudável, o infectado ele pode virar recuperado. Recuperado a gente pode colocar uma nova constante para saudável, tudo bem. Então, a gente falou que a variação dos saudáveis com o tempo era proporcional, e daí a gente usou esse parâmetro beta de proporcionalidade, né? Aos infectados e aos susceptíveis, ao produto dos dois, porque precisa dos dois. Depois, né, na aula passada, eu dividi esses suscetíveis pela população total, porque quando a gente trabalha com dados muito grandes, 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de pessoas, isso aqui dá uma instabilidade no modelo, porque isso aqui fica dentro do parâmetro beta, né? Porque a probabilidade... Se a gente fosse tentar modelar o mundo, é preciso tentar modelar o mundo? É difícil tentar modelar o mundo, né? Como um todo. Então, eu tirei o parâmetro da população, né? Que ficava dentro do beta, e joguei para... assim, os suscetíveis pela população total da área que a gente está analisando. Acho que isso ficou claro na aula passada, né? Então é só isso de diferença que está o modelo. Aí quando a gente foi para os infectados, o que a gente viu? A gente viu que os infectados, exatamente essa quantidade de pessoas que deixava de ser saudável, era a quantidade de pessoas que passava a ser infectado. Só que ao mesmo tempo, parte dos infectados vai virando recuperado. Então a gente remove então a variação dos infectados ela passa a ser negativa por efeito das pessoas que vão se curando. E as pessoas que vão se curando, elas dependem do quê? Basicamente do tanto de pessoa infectada que tem. E esse coeficiente gama que lhe dá a proporção de pessoas. E como a gente definiu lá, né, basicamente, numa visão mais superficial, ele dá 1 sobre o tempo de recuperação. Basicamente isso. E aí, na mesma proporção que essas pessoas aqui, né, vão saindo dos infectados, elas vão entrando no recuperado. Então, isso aqui está aqui. Tudo bem? A gente fez passo a passo, viu, bem detalhado. E eu acho que se eu pedisse para vocês, vocês conseguiriam determinar as novas equações do modelo.
tem algumas dificuldadezinhas. Vamos lá olhar elas. Como que a gente vai determinar essas novas equações aqui do modelo? Onde que eu queria estar? Aqui mesmo. Então, se a gente for fazer uma equação para os suscetíveis, o que acontece? A gente tem pessoas desse quadro aqui, desse compartimento, indo para esse. Mas elas são dependentes do quê? O que tem que acontecer para uma pessoa saudável virar uma pessoa exposta? E exposta aqui não é que foi exposta ao vírus só, é que foi exposta e pegou, mas ainda está em incubação. O que a gente tem que... Do que depende? Bom, depende, vamos continuar aqui, né, do parâmetrozinho beta, que é o parâmetro de proporcionalidade, né? É negativo, porque a pessoa sempre está saindo, mas ela depende do quê? De um saudável, de um suscetível, ter contato com o infectado. Olha, não mudou, tudo bem? Então, para ela, a variação das pessoas saudáveis ainda depende dela encontrar uma pessoa infectada. Então, infectado num determinado tempo, saudável num determinado tempo, sobre P, porque esse P aqui eu tirei do beta, lembrando mais uma vez. Então, nossa equação 1, tudo bem? Se a gente for lá agora fazer uma equação para os expostos, variação dos expostos com o tempo. Bom, os saudáveis viram expostos e os expostos viram infectados. Com que taxa que os saudáveis viram expostos? Essa taxa aqui. E ela não depende do tanto de expostos que tem. A pessoa ela saiu daqui e foi para cá. Então eu vou colocar essa taxa positiva aqui. Beta vezes I de T vezes S num determinado tempo sobre P. Só que ao mesmo tempo, ela sai desse compartimento aqui, ela passa pelo período de incubação, e do modelo que a gente está falando aqui, ela vai do período de incubação para o período infectado. E aí, como eu falei, a gente podia ter duas setas aqui, ela podia ir para o infectado sintomático e para o infectado assintomático. Não tem problema. A gente já vê como isso vai acontecer quando a gente chegar aqui. Então, ela está deixando... Então, a taxa de variação, né, ela é negativa pela influência do exposto virar infectado. E do que isso depende? Só dos parâmetros próprios da doença. Isso vai variar de doença para doença. Qual que é o período de incubação da dengue? Qual que é o período de incubação do HIV? Qual que é o período de incubação do COVID? Então, dentro desse parâmetro de proporcionalidade aqui, é um parâmetro que está exclusivamente relacionado com a doença. Ele é mais ou menos a mesma interpretação desse parâmetro aqui. Não vai mudar muito, porque a pessoa, por características da doença, estava infectada, estava exposta com o vírus incubado, em algum determinado período de tempo passou a ser uma pessoa infectada. Quer dizer, ela já estava infectada. É ruim ficar falando assim, né? Mas beleza, vocês entendem. E aí a infectada, em um determinado tempo, passa a ser uma recuperada ou uma pessoa que não teve tanta sorte assim. Então vamos lá. Então ele vai sair daqui, proporcional, né? Nosso coeficiente de proporcionalidade passa a ser o alfa, vezes exclusivamente o exposto em um determinado tempo. Quanto mais exposto tiver, mais eles vão se curando e mais eles vão saindo. Tudo bem? Se tiver difícil, se não tiver muito claro, eu vou pedir que vocês voltem para a aula que a gente explica isso melhor e deem uma olhada lá. Deixa eu apagar essas coisas aqui para eu conseguir escrever as 4 equações aqui nesse quadro ainda. Se a gente pegar a próxima equação, é a equação dos infectados. A equação dos infectados, variação dos infectados com o tempo. E eu não estou fazendo, é proporcional, toda aquela coisa devagar que a gente fez lá atrás, mas vocês podem voltar lá atrás a qualquer momento. Então, a variação dos infectados com o tempo, o que está acontecendo? Expostos estão virando infectados. Infectados estão virando recuperados ou pessoas com menos sorte. Então, qual que é a proporção de exposto virando infectado? Exatamente essa aqui. O balanço tem que ser 0. O número de pessoas suscetíveis que virou exposta e o número de pessoas tem que ser igual ao número de pessoas suscetíveis que ficou exposta. Não tem como. O que sai de um compartimento tem que ser o que entra no outro. Então, isso aqui a gente já tinha calculado.
Só que aqui vai entrar positivo, porque ele está entrando, né? Ele está contribuindo para o aumento dos indivíduos infectados. Então, mais alfa expostos, incubados, não sei como seria melhor, em um determinado tempo. E aí, por simples característica da doença, parte das pessoas vão se recuperar, parte das pessoas vão morrer. E como que a gente fez isso? Isso aqui a gente já tinha no modelo anterior, né? Como que a gente fazia? Vamos voltar lá para ver a equação. Basicamente era isso, ó, tá até aqui bonitinho. Ó. Bom, eu acabei de falar disso, né? Então vamos lá, vamos colocar essa mesma coisa aqui. Então, vai ter saindo desse compartimento dos infectados, uma determinada quantidade de pessoas que dá por esse parâmetro gama, que é basicamente 1 sobre o tempo da doença, né? O tempo de recuperação da doença, a gente vai colocar agora, vezes a quantidade de infectados em um determinado tempo. Então, isso foram as pessoas que vieram para esse compartimento aqui. E da mesma forma, a gente tem pessoas saindo desse compartimento e indo para esse compartimento aqui. Exatamente igual, porém com outro parâmetro. Por que outro parâmetro? Aqui, agora, além de estar os dias, vai dar a proporção de pessoas, né? Então, uma determinada proporção de pessoas vai para cá, uma determinada proporção de pessoas vai para cá. Como que a gente vê isso? Como que a gente vai calcular isso? Pela diferença de parâmetros. Então, a gente vai colocar aqui menos μ vezes... Essa é só uma das formas. Já vou falar de outra forma aqui que me veio à cabeça agora, que é como eu fiz em outro modelo que eu estou trabalhando também do Covid. Menos μ vezes o infectado em um determinado tempo. Tudo bem? Então, temos uma equação para cada um. Outra forma, talvez até mais simples de fazer aqui, que é como no outro modelo eu utilizo, porque daí eu preciso ajustar menos parâmetros, eu sei que a proporção, a mortalidade da doença é mais ou menos 1%. Então, eu deixei esse compartimento, um compartimento intermediário, eu não podia nem colocar recuperado, nem removido como nome, mas daí sim, a partir desse compartimento intermediário, 99% vai para o compartimento de recuperado e 1% vai para o compartimento de pessoas com menos sorte. Então, são duas formas. As duas formas vão dar certo, as duas formas vão ser ajustadas e as duas formas vão representar os dados reais dentro das limitações do modelo. Faltou a gente escrever a equação para o recuperado e para os mortos. Então, não tem muita dificuldade, né? A variação dos recuperados com o tempo, ela vai ser exatamente isso aqui, só que positivo porque as pessoas estão saindo daqui, então aqui está negativo porque eles estão saindo, mas eles estão entrando aqui, gama y de t. E a equação dos mortos, a variação dos mortos com o tempo, vai ser a mesma coisa. Isso aqui é o que está saindo dos infectados e entrando nos mortos. Então vai ser positivo μ i de t. Tudo bem? Então, se a gente for ver aqui, essas são as equações do nosso modelo. Então, as equações bonitinhas aqui, né? Todas equações diferenciais. E agora eu vou perguntar para vocês, imagina se há 4 semanas atrás, quando a gente começou, vocês olham esse tanto de equações diferenciais, esse sistema de equações diferenciais, e falam, vocês têm que resolver tudo isso aí simultaneamente. Como que vocês iam fazer isso? E hoje vocês têm condições de fazer isso daí, e de forma bem simples. Como que a gente faz isso? A gente basicamente discretiza. Como que é essa discretização? Eu espero que vocês lembrem de alguma forma, mas a solução discreta, né? Eu posso até pegar aqui em cima para a gente dar uma olhada. Deixa eu só ver se eu coloquei os P certos ali. Coloquei. A gente pode... A resolução da equação, né? Se a gente pegar essa aqui de exemplo, a gente ia pegar que a solução dela no ponto n mais 1 ia ser... Basicamente, a gente troca isso aqui por delta, né? Delta S sobre delta T. O delta S é S
n mais 1 menos Sn, passo o Sn para o outro lado, mais toda essa função aqui. Então, vou colocar aqui até um f de t para ficar mais simples. F de t vezes ΔT. Essa é a solução. Isso vale para essa equação, vale para essa, vale para essa e vale para essa. Eu já coloquei no próximo slide, mas eu podia ter deixado de tarefa para vocês fazerem a discretização. Vocês conseguem fazer essa discretização? Eu queria que vocês fossem muito sinceros lá no Classroom, falando, não, é super claro para mim, não é muito claro para mim. Mas basicamente não tem como fugir disso. Aqui, dE por dt, qual que vai ser a discretização? Qual que vai ser a solução da discretização, né? O e no n mais 1 vai ser igual, coloca tudo isso aqui como um f de t, né? Então, todo isso aqui, vamos supor, isso aqui vai ser o f2 de t. Esse aqui era o f1 de t. Então, vai ser o en mais o nosso f2 de t, ΔT. Isso é a discretização. Então, já colocando aqui as equações discretizadas do modelo, a gente vai ter isso daqui. Basicamente, nossa, olha que coisa complexa que a gente já está, né? Não, mas não é complexo. Quando a gente joga isso no modelo, o modelo não tem a menor dificuldade de resolver isso aqui. É super simples. Então, essas são as nossas novas equações discretizadas do modelo. Equação para S, equação para E, equação para I, equação para R, equação para D. Vou dar de tarefa vocês revisarem se está certo. Pode ser que não está certo, pode ser que está faltando alguma coisa. Será? O que vocês acham? Deem uma olhada e me digam se está certas essas equações ou não. Vocês veem que eu sempre esqueço uma coisa ou outra. Vai que eu esqueci aqui. Vai que eu esqueci de propósito. E aí? Então, nossa próxima e última aula, a gente vai simplesmente colocar 3 equações a mais no nosso modelo para resolver. Lembram lá na equação onde a gente resolve as equações? A gente vai colocar essa equação aqui. 2 equações, na verdade, não é nem 3. E essa equação aqui. A gente vai adicionar essas 2 equações. E agora a gente vai ter esses dados aqui de pessoas mortas. E a gente tem dados de pessoa morta. Então a gente vai jogar eles também na nossa otimização, para ela não só otimizar o tanto de infectados, mas o tanto de mortos. Dando um spoilerzinho, né, com os dados de Cascavel, são esses 2 resultados aqui. Como os mortos aqui no começo eles não variam muito, né? Tinha 0, depois tinha 1, depois tinha 2, depois tinha 3. Ele tem essa cara bem estranha o gráfico aqui. Mas é assim mesmo, não tem o que fazer, faz parte. Porque a gente está modelando dados contínuos, com uma equação, dados discretos, na verdade, com uma equação contínua. Existem outros modelos que dariam exatamente esse comportamento. Não é o que a gente vai ver agora, né? A gente poderia até tentar dar algum recurso, arredonda o gráfico aqui, mas isso pode ser para a gente conversar depois, se a gente faz a versão 2 desse curso aqui, mas até onde a gente está se propondo, a próxima vai ser a nossa última aula antes de a gente dar um trabalhinho final. E aqui os gráficos, para os infectados. Se vocês lembrarem como ficou os gráficos de infectado, que a gente inclusive trabalhou na aula passada, olha como o ajuste foi melhor. A gente não tem como ajustar muito mais do que isso, porque aqui a gente tem 2 dados distintos para ajudar. Aqui teve provavelmente ia ter um comportamento assim, teve 2 semanas, 3 semanas de isolamento lá em Cascavel que fez a curva fazer isso e começar de novo, aí ter uma segunda fase exponencial. É impossível a gente, sem alterar, sem colocar considerações no modelo, fazer isso. Na verdade, a próxima aula não é a última aula. A última aula vai ser a aula só de diversão. Na aula só de diversão, a gente vai simular um monte de casos. Beleza? Então, já vamos implantar isso aí no Python. Valeu, gente? Obrigado.